Estamos ao vivo, senhoras e senhores! Boa noite, sextou! Hoje mais uma sexta-feira 13. É o nosso giro da semana, aquela meia horinha que a gente discute sobre os assuntos mais importantes da semana. E essa semana, senhoras e senhores, como não poderia deixar de ser, nós temos uma... Não podemos nos furtar a conversar sobre algo muito triste que aconteceu, que foi a queda do teto do Clube dos Bagres, do ginásio do Clube dos Bagres, que é um prédio histórico aqui do município de Franca. E para falar sobre esse assunto, nós temos a satisfação, a honra, o orgulho, a alegria de receber aqui o professor Mauro Ferreira. Seja bem-vindo, Mauro. Como estamos? Tudo bem. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. O Mauro está aqui pela imensa contribuição e conhecimento que ele tem nessa área. Ele é professor da Unesp, ele é arquiteto, é urbanista, sempre muito próximo com a relação do patrimônio público aqui no município de Franca. E é justamente por isso que nós te convidamos, Mauro. Te agradeço imensamente em nome do Partido dos Trabalhadores por estar aqui. E eu gostaria de já começar perguntando. Vamos lá. O que aconteceu? Conta pra gente. O que aconteceu nessa última segunda-feira? Olha, é uma cadeia de acontecimentos que desencadeou esse... Na verdade, é uma tragédia, né, para a história local, né? Felizmente, não foi uma tragédia com vítimas, né, humanas, felizmente. Mas poderia ter sido se tivesse acontecido um dia antes, que o local estava sendo utilizado irregularmente, né? O ginásio do Clube dos Bagres é o chamado berço do basquete de Franca, que se tornou uma tradição, né? Hoje é a cidade do basquete, a população tem orgulho dessa tradição, né? do bola ao cesto, como era chamado antigamente, né? Que começa lá no IATC. O professor Pedroca começou a descobrir talentos, né, na quadra descoberta do IATC, mas o que possibilitou Franca se tornar a cidade do basquete foi a construção do ginásio do Clube dos Bagres, inaugurado em 1962 para a Taça Brasil, quer dizer, era uma competição de seleções estaduais que existia naquela época, e Franca sediou esse campeonato em 62. O Clube dos Bagres é como o nome diz, é um clube particular, e que na época foi criado em 53, eles construíram esse ginásio com um projeto de um arquiteto chamado Ícaro de Castro Melo, que é um dos principais arquitetos brasileiros, né, especialistas em equipamentos esportivos. Ele fez o ginásio de esportes do Ibirapuera, o estádio de Brasília, né, o original, antes, lá em 1970, por aí, e dezenas de outros clubes. O próprio Panela de Pressão, onde joga o time de Bauru, do Noroeste de Bauru, também foi projeto dele, né, e de Sorocaba, em Goiânia, em Uberaba, né, são muitas as cidades onde o Ícaro construiu grandes projetos, né, de grande qualidade arquitetônica. Ele é reconhecido como um dos principais autores nessa área. Infelizmente, né, o que aconteceu? Quando eu estive na presidência do CONDEFAT, em 2001 e 2002, nós fizemos os estudos de tombamento, né? Como é que funciona isso, essa ideia de tombamento? Existe um Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico. Nessa época eu estava na presidência, isso foi criado por lei, né? Esse conselho analisa tecnicamente propostas de preservação e encaminha ao prefeito. Na época o prefeito era o Gilmar Dominici, né? E ele decretou o tombamento do ginásio do Clube dos Bagres. Foi o primeiro tombamento de um equipamento privado na cidade. Até então só haviam sido tombados prédios públicos. Então a gente enfrentou uma certa
discussão sobre se podia tombar algo que é privado, claro que pode, né? Existe uma legislação sobre isso, que está prevista tanto na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na própria lei orgânica. Quer dizer, há uma competência concorrente, né, dos três entes da federação, que pode tombar algo a nível federal, algo a nível estadual e algo a nível municipal. Às vezes, as três, né, no caso, por exemplo, do Kim Franca do Hotel do Relógio do Sol, ele é tombado a nível estadual e municipal. Uhum. Olha só. E você tocou num outro ponto muito interessante, né? Porque recentemente também, assim, há poucos anos, nós também tivemos um desastre envolvendo aí o relógio do Sol aqui em Franca. E, na sua opinião, existe outros desastres nesse sentido estão para acontecer? Os patrimônios tombados aqui no município, eles não estão tendo o devido cuidado? A que se deve isso, na sua opinião? Quais são os outros que estão correndo risco? O que pode ser feito antes que o pior aconteça? De modo geral, há a questão da preservação em Franca é uma questão abandonada, né? Não tem expressão, tem poucas pessoas envolvidas com essa temática e as políticas públicas, então, ficam marginalizadas, né? Você tem outras políticas que são priorizadas e essa não é, né? Esse é o fato. O que tem ocorrido o fato dela não ser priorizada. Há o CONDEFAT, que é o órgão municipal que envolve a sociedade civil e o poder público, ele foi totalmente esvaziado, né? Ele está incompleto, é um trabalho voluntário, mas a prefeitura nunca conseguiu oferecer um corpo técnico permanente que fizesse a devida manutenção dos edifícios. Então, você vai tendo edifícios muito antigos que vão perdendo as condições de estabilidade, as condições de uso, né? Então, hoje, nós temos uma situação que eu diria dramática. O Colégio Champagnat, por exemplo, que é tombado, ele tem um trecho já interditado e boa parte em más condições de manutenção. O antigo Colégio de Lourdes, que depois abrigou a Unesp, está na mesma situação. Todo de madeira, uma faísca ali, um fósforo que se acende no lugar errado e aquilo vai se perder de uma hora para outra. O próprio museu histórico também não está em boas condições. Então, há uma situação de descaso, de falta de prioridade em relação a essa questão do patrimônio, né? No caso do Clube dos Bagres, como era uma propriedade privada, quem deve manter o edifício de pé e com as características que levaram ao tombamento é o proprietário do imóvel, não é o poder público. Mas o poder público tem uma responsabilidade. Se, ao tombar, ele tem que garantir que o prédio não seja descaracterizado. Você imagina, por exemplo, Ouro Preto. São milhares de imóveis privados tombados. E lá, como foi um tombamento federal, existe um órgão do governo federal, o IPHAN, que fica permanentemente monitorando o uso desses edifícios para que as características não sejam perdidas. As pessoas estão lá morando, estão usando os prédios, estão com seu comércio, hospedarias, hotéis, restaurantes, bares, né? Com seu comércio lá, mas tem que manter as características que levaram ao tombamento, a uma fiscalização sobre isso. E tem que manter aquilo de pé e em boas condições. No caso do Clube dos Bagres, parece evidente que houve uma falha, né? Houve uma falha porque você tem vários níveis de fiscalização. Que primeiro, você tem que emitir um alvará de funcionamento daquele imóvel. Qualquer imóvel feito na cidade, ele tem que ter um projeto aprovado com um responsável técnico que se responsabiliza pela estabilidade daquela obra, pela segurança daquela obra. No caso ali, como é um prédio antigo, essa estabilidade teria que ser verificada periodicamente. É como você imaginar, fizemos um viaduto.
Fizemos um viaduto em Franca, há 50 anos atrás. Ele fica no tempo, sujeito à água, a mofo, a ruptura de ferragens com infiltração, por exemplo. Você tem que periodicamente checar se essa estrutura, de repente, não pode colapsar com veículos em cima, né? Então, ter uma prevenção, né, periódica é o caso do Clube dos Bagres. Isso não aconteceu. Sabe-se, né, eu era menino ainda, às vezes eu assistia jogos lá no Clube dos Bagres e às vezes parava o jogo porque tinha goteira. Aquela estrutura é de madeira. Se tinha goteira 50 anos atrás, essas goteiras provavelmente foram aumentando, aumentando, e em algum lugar colapsou uma estrutura de madeira. Ela apodreceu, rompeu e aquilo tudo veio abaixo de uma hora para outra. Então, isso é uma falha, né, tanto do proprietário, que não fez essa manutenção preventiva, quanto da fiscalização, que deixou aquilo funcionar sem fechar, né? A prefeitura tem o poder de polícia, ela pode fechar um estabelecimento se ele não tiver as condições adequadas, se ele não apresentar esse cálculo, essa responsabilidade de um técnico, que aquilo vai parar em pé, e com relação a incêndio e pânico, que é o Corpo de Bombeiros que vai verificar. Então, houve uma falha assim, geral, né, e também dos órgãos de preservação do patrimônio, que teria que checar, assim, ó, esse imóvel, né, tá sendo mantida a característica dele, tem que denunciar. É claro que o Condefat não tem esse papel de polícia, mas ele pode encaminhar ao gestor, né, ao executivo, uma informação: olha, tal edifício está em risco de ruir, vocês têm que tomar alguma providência para evitar o pior, que é o que aconteceu, a perda do imóvel. Entendi. Você mencionou que lá é um caso complicado porque envolve aí, por ser um patrimônio privado, e que no começo houve uma discussão a respeito da possibilidade de tombamento. Se eu não estiver enganado, a casa do pintor Cariolato também está na mesma situação, né? Ela é privada, mas ela também foi tombada, é isso? É isso mesmo. É Houve uma discussão inicial de que como houve uma contestação na época pelo Clube dos Bagres de que não podia tombar porque era privado, houve toda uma discussão jurídica mostrando que sim, é possível, e é necessário, quando o poder público define isso, é possível tombar algo que é privado, que é o que aconteceu com a Casa do Cariolato, e assim como estava citando Ouro Preto, Paraty, outras cidades, em que são centenas de imóveis privados e que são tombados. Existe algum indício de que essa tragédia que aconteceu tenha sido criminosa, ou tudo indica, naquilo que pôde ser apurado, é que realmente foi a ação do tempo e a falta de manutenção que levou tudo para o chão? Você soube alguma coisa nesse sentido? Olha, não desconheço. A mim parece que é ação do tempo. Não há nenhuma indicação que poderia ser algo dessa natureza. Sim. Eu acho que foi a ação do tempo mesmo. Lembrando que, assim, para certa elite, né? Certa elite é muito entre aspas, dessas bandas de cá, do Nordeste Paulista, certos patrimônios, eles valem mais no chão do que em pé. E recentemente nós tivemos um episódio também lamentável na estação de um prédio histórico que tentou se derrubar da noite para o dia, e que felizmente foi possível interromper o processo, né? Muito estrago foi feito e ele foi interrompido ali. Bom, eu queria saber, assim, no ponto que está, são duas coisas que eu preciso te perguntar. Uma, com relação à apuração de responsabilidades, e se é possível efetivamente, ou se provavelmente, pelo que você tem visto, não só em Franca, como em outras cidades também, se é possível averiguar responsabilidades, punir responsáveis por isso. E a outra pergunta com relação à possibilidade de restauração, se existe alguma possibilidade de restauração para minimizar o impacto dessa tragédia. Olha, é possível, e creio que vai acontecer
uma investigação sobre o que de fato ocorreu, né, do ponto de vista do desabamento, que poderia ter gerado uma tragédia, e também do próprio Ministério Público do Patrimônio Histórico, de verificar o fato de que era um bem tombado e foi ruiu, né, sem nenhuma chance de se preservar aquela estrutura. Veja, é perfeitamente possível reconstituir, perfeitamente possível, não há nenhuma... todas as condições técnicas que levaram àquela construção são possíveis de serem refeitas. Não sei do ponto de vista econômico, né? Eu imagino que seja meio complicado. Mas eu tenho defendido a ideia de que mesmo a ruína do que está lá deveria ser preservado. E imagino o seguinte, que pudesse ser utilizar as arquibancadas, que são em concreto armado e que não foram atingidas pelo desabamento, elas poderiam ser utilizadas na parte de baixo, como elas eram, tinham vestiários, tinham sanitários, usos administrativos do próprio clube, tudo aquilo pudesse ser refeito com um possível museu do esporte local, não só do basquete, mas também do esporte em geral em Franca, e até mesmo do Museu da Imagem do Som, da Pinacoteca, espaços culturais que pudessem usar sob as arquibancadas, e onde era a quadra, você refazer uma quadra a céu aberto, como era a do IETC, por exemplo, como foi a do IETC. Né? Então, fazer ali um museu com equipamentos do tipo do Museu do Futebol, que existe em São Paulo, né? Que está lá dentro do Pacaembu, é exatamente essa ideia. Debaixo das arquibancadas do Pacaembu, você tem um Museu do Futebol, e com equipamentos do tipo do Museu da Língua Portuguesa, que são equipamentos digitais, né, que podem mostrar a história do basquete, a trajetória, o depoimento dos jogadores, técnicos, não só do basquete, mas também do futebol, do atletismo, um museu do esporte que pudesse mostrar para a cidade a importância de preservar, né, essa história, num lugar que se tornou uma ruína porque nós não soubemos fazer isso. Eu acho que teria um caráter pedagógico mostrar, olha, é possível, até em ruínas, você preservar a história da cidade. Uhum. Perfeito. Excelente. Essa tragédia simboliza bem o momento que a nossa cidade está passando, né? Esse momento em que não se preserva a memória, né? Um povo sem memória é um povo sem história. Eu achei pedagógico o fato disso ter acontecido poucos dias depois de ter vindo a público a fala infeliz do ex-jogador Oscar Schmidt, ofendendo o povo de Franca, ofendendo a história de Franca. E houve depois dessa fala, houve uma revolta generalizada da população, uma justa revolta generalizada da população, no sentido de defender a sua cidade, de defender a memória do basquete francano. Mas, infelizmente, a defesa dessa memória, ela ficou muito restrita nas palavras, porque no momento em que nós precisamos, em que as instituições as instituições locais, estivessem fazendo a defesa de fato da história, a defesa de fato do legado do basquete francano, isso não foi feito, isso foi ao chão. Né? Então, que sirva de lição para todos nós, que sirva de lição para que a gente entenda, para que as novas gerações entendam que o basquete da nossa cidade não foi algo que surgiu espontaneamente de um curto período para cá, que isso teve um começo em algum momento, que, como todos os começos, foi um começo difícil, e que é justamente essa memória que precisa ser preservada para que a gente se entenda enquanto povo. A partir do momento que a gente
não possui essa memória de quem nós somos, a gente não consegue mais se reconhecer, a gente perde a origem comum, a gente perde a capacidade de se entender e todas as reflexões que derivam a partir disso. Então, gostaria de, antes mesmo de pedir para que você coloque suas palavras finais, gostaria de te agradecer por nos brindar com as informações que você nos trouxe aqui. E agora sim, por favor, como que você poderia encerrar esse momento? Eu acho que você tocou num ponto central, que é essa, quer dizer, da mesma forma que houve uma catarse coletiva com a fala infeliz do jogador, né, de basquete, como o Oscar, que, né, que tem seu significado para a história do basquete brasileiro, isso não se reflete nessa memória histórica, né? Você tem uma memória muito precária, precariamente, que de repente, se o time perde um patrocínio, é como se isso não tivesse existido. Não é verdade, né? Isso tem uma história, tem uma tradição, mas tem a história das pessoas, né? Dos jogadores, técnicos, dirigentes, da torcida, das pessoas que levaram isso adiante, assim como acontece com a Francana, que é um clube centenário também, né? O Internacional, você tem vários times aqui em Franca muito antigos, o Palmeiras da Santos Pereira, né? Então, você tem uma história dessas organizações que congregam pessoas de todas as classes, de todos os tipos, né? E eu acho que é importante valorizar isso, né, como algo que caracteriza essa cidade, quer dizer, a sua identidade, né, o seu jeito de ser, né? Então, eu acho que se nós não tirarmos nenhuma lição dessa queda, né, das duas coisas juntas, tanto da fala do Oscar quanto da queda da cobertura do ginásio, será muito ruim para o futuro da cidade. Seria importante a gente, de alguma forma, restabelecer esse vínculo histórico de uma forma mais perene, através de instituições que sejam permanentes. Perfeito. E enquanto você falava, me ocorreu aqui, né? Porque eu lembro, eu sei a sensação que eu tive, enquanto francano, de chegar a primeira vez no Pedrocão, de subir aquela rampa e antes mesmo de adentrar no estádio, eu ler aquele letreiro enorme dizendo bem-vindo ao Templo do Basquete. Eu lembro de ter arrepiado e depois ter entrado, depois ter assistido um jogo lá. Eu imagino que essa sensação tenha sido comum a talvez milhares de pessoas que tenham feito o mesmo trajeto ali, visto a mesma cena e assistido alguns dos jogos do Franca Basquete em qualquer momento aí da sua história recente. E eu imagino que, assim, claro, guardadas as devidas proporções, não estou comparando a importância histórica, não estou equiparando a importância arquitetônica, mas se daqui a 40, 50 anos esse atual essa que é a casa atual do basquete francano, se ela viesse ao chão, se ela por qualquer motivo sofresse um desastre, um abalo e ruísse, eu sei que seria uma coisa muito triste. Eu estou trazendo nesses termos porque às vezes as gerações que não tiveram a mesma experiência que você narrou, de ter assistido jogos ainda criança lá, talvez essas gerações não tenham claro. Talvez muitas pessoas possam pensar assim. Nem digo que por maldade, às vezes por distração, às vezes porque nós enquanto sociedade, falhamos mesmo em despertar o sentido histórico do patrimônio. A própria arquitetura não é uma arte que foi desenvolvida na maioria das pessoas. As pessoas não a veem, muitas pessoas não a veem dessa forma, não entendem a sua importância. Então, muita gente que a gente vai conversar vai dizer, não, estava tudo velho, caindo aos pedaços. Né? Só que ao analisar dessa forma que eu estou sugerindo,
talvez as pessoas que compartilham dessa ideia, talvez elas possam refletir e falar, poxa, realmente não é uma coisa legal. E essa reflexão é importante para que a gente possa tentar alterar os rumos a partir de agora. Eu queria só considerando isso que você falou, eu acho importante lembrar aqui que é exatamente isso. Quer dizer, como não é prioridade, não existe nenhum programa de educação patrimonial em Franca. Né? A gente tem desenvolvido, até eu mesmo como professor, orientador, alguns estudantes a fazerem projetos de trabalhos de educação patrimonial. Nós desenvolvemos um jogo do patrimônio histórico de Franca, né, que foi muito divulgado e tal, e que está sendo usado por alguns professores individualmente. Mas não é um programa que a Secretaria de Educação, por exemplo, assumisse, né, como tem de educação ambiental. Quer dizer, nós precisamos fazer esses programas exatamente para mudar esse quadro. Se não houver educação patrimonial, nunca vai haver essa visão de que é importante preservar a história. É exatamente o que você disse, quer dizer, as pessoas não têm, não é importante, é um prédio velho como qualquer outro, né? E, no entanto, as pedras falam, né? A verdade é essa. Perfeito. E essa situação é a situação que nós temos que mudar. É possível. Ano que vem tem eleição. Esse debate certamente virá a público e nós estaremos aqui para cutucar quem tiver que ser cutucado. Mauro, muito obrigado. Prazer imenso. Que bom que você pôde estar aqui conosco hoje. Valeu. Um abraço, eu que agradeço. Abraço, valeu. Pessoal, valeu demais. Sextou. Agora, ó, até o próximo sexta-feira 13. Grande abraço. Valeu!